Vida Longa CBN. Minha convidada, ela é nutróloga, é a Tereza Léo. E a gente vai falar um pouquinho do como o açúcar age no nosso corpo e como é que a gente pode se defender do que vem de ruim dele, né? Ei, Tereza, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Obrigada por participar conosco aqui nesta manhã. Obrigada, eu que agradeço. Vamos fazer um combinado então, Fernanda? Vamos! Nem 100%, nem zero. Pode ser assim? Ótimo! É o equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. Realmente, essa é a chave, né? Uhum. Essas festas de fim de ano, principalmente Natal, a gente tem uma tradição muito forte. Pudim, o pavê, o panetone, as Nossa, rabanadas, as bebidas, né? As bebidas açucaradas, bebidas alcoólicas, a ceia de Natal. Então, assim, realmente é uma tradição cultural que a gente precisa manter, não precisa deixar de participar de um evento tão importante como esse. Mas tudo na vida é equilíbrio, né? é Todo o verdade. excesso, ele pode trazer um prejuízo. Então, principalmente nessa época, que é uma época que a gente já tem uma tendência a, né, chutar o balde, vamos chutar um balde para não muito longe, para depois ficar fácil da gente Aham. recuperar esse balde. Essa é a mensagem, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, chegou o Natal, é a única época do ano que eu posso comer panetone, rabanada. Então, eu vou usar a sua expressão, vou colocar o pé na jaca, né? E não precisa ser assim, até porque agora a gente já acha panetone e rabanada praticamente o ano todo, não é mesmo? O ano todo. É, O panetone era engraçado que a gente ficava realmente esperando a época, né? De comercializar, de começar a vender. E estão chegando cada vez mais cedo esses produtos nas prateleiras, né? Do supermercado, das lojas. Tem também a tradição da Colomba Pascal na época da Páscoa. Então, assim, o pessoal tá. A isso, gente quer que o Natal dure mais tempo também, né? Porque é uma época realmente muito gostosa. verdade. Agora, Tereza, o que é o açúcar e como ele age no nosso corpo? Fernanda, é um papo muito interessante. Eu, como nutróloga, eu adoro esse assunto. E aí a gente vai entrar no mundo da química, né? O Aham, açúcar, quando a gente fala de açúcar, a gente tem que entrar numa divisão dos três grandes grupos alimentares que fazem parte da nossa dieta. O açúcar entra no grupo dos carboidratos. Nós ainda temos as proteínas e as gorduras. Então, o que que se recomenda hoje, né? Quando você faz a exclusão de algum grupo alimentar, seja dos carboidratos ou dos lipídios, as gorduras ou proteínas, você deixa de consumir alguns nutrientes essenciais para nós. No caso dos carboidratos, e o açúcar faz parte desse grupo, eles são a principal fonte de energia do nosso organismo. Então, o açúcar, propriamente dito, esse açúcar que a gente vê um pozinho branco, ele é um açúcar extraído da cana-de-açúcar. Existem uhum. outros, né? O açúcar do coco, Da é, fruta? açúcar de maçã, das frutas. E aí, esse açúcar, ele passa por um processo é, de extração e de refinamento. Então, a gente tem um açúcar mais refinado, branco, a gente tem um açúcar menos processado, que é o açúcar demerara, ou então açúcar mascavo. E aí, Uhum. então, o açúcar, ele faz parte, né, da nossa alimentação, porque tudo que a gente consome em termos de carboidrato vai virar, no final das contas, a glicose. E o que que é o Uhum. açúcar de mesa? É a sacarose, que é a união de uma molécula de glicose com uma de frutose. Ele precisa ser metabolizado no nosso organismo para poder gerar energia. Então, os carboidratos são uma grande fonte de energia. É claro que se houver alguma indicação muito precisa, uma indicação médica, o exemplo disso é a dieta cetogênica, né? Que ela é muito, às vezes ela é indicada para crianças com epilepsia refratária, e aí tem que ser feito realmente com acompanhamento médico. O nosso organismo, ele se readapta para produzir formas de energia que não sejam a partir
dos carboidratos, e sim a partir dos aminoácidos e das gorduras. Então é para isso que serve o açúcar, na verdade. Ele é a grande fonte de energia, né? Agora, quando a gente fala de açúcar propriamente dito, eu estou falando daquele de mesa, o açúcar de mesa. E aí, a gente entra num outro detalhe importante, que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que esse consumo de açúcar que a gente coloca nas bebidas açucaradas, até nesses sucos de caixinha que falam que não contém açúcar, mas que são adoçados com açúcar das frutas, um exemplo disso é o suco de maçã, se você for olhar bem o rótulo, Ah, isso deve fazer parte de, no máximo, 10% do nosso valor calórico total consumido. O que eu quero dizer com isso? isso. Como é que eu Se eu calculo tenho isso? uma dieta, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma dieta de 2.000 calorias, 10% do valor calórico total equivaleria a 200 calorias. É muito pouquinho. Se o paciente já tem, por exemplo, algum problema de diabetes, né, que aí já tem uma questão de restringir o açúcar, isso passa para, no máximo, 5% do nosso valor calórico total. Então, você vê que mesmo nessas situações, não é recomendado exclusão de 100%. Né? Entendido. Existe uma pequenininha porcentagem que pode sim. Por quê? Porque existe um outro lado da moeda existem pessoas até que desenvolvem alguns transtornos em relação a isso. E um dos transtornos que hoje tem se falado muito é o transtorno da ortorexia, que é aquele transtorno que a pessoa desenvolve quando quer comer 100% saudável. E Isso aí? chega a ser um transtorno, é aquela pessoa que quer comer o mais saudável possível. Então, ela vai evitar fritura, ela vai evitar o açúcar, mas ela chega num ponto, quando a gente chama de transtorno, é que ela evita o contato social, ela deixa de ir a algum evento porque sabe que lá vai ter algum alimento, e ela passa a considerar aquilo impuro e muito prejudicial à saúde. Então, de novo, a balança tem que estar equilibrada, nem excessos, nem restrições de 100%. Até porque ela vai ter que tirar essa energia dela de algum comprimido, né? Ela vai suplementar, né? Então, aí a gente entra numa outra questão. Se realmente existe uma necessidade de excluir algum grupo alimentar, vamos pegar aqui um exemplo: uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, ela não pode Aham. consumir nada que tenha leite de vaca. A Uhum. gente precisa, então, adequar a alimentação dessa criança e muitas vezes um leite vegetal não vai substituir um leite de vaca, porque a composição nutricional daquilo que a criança vai consumir é diferente. Às vezes a gente vai ter que suplementar o cálcio, né? Então a Uhum. gente entra em outras questões, porque, como eu falei, toda vez que a gente exclui algum grupo alimentar, a gente está deixando de consumir ali, não é só questão de caloria, sabe, Fernanda? É questão de nutriente. E essa balança ela tem que estar muito bem equilibrada, porque senão a gente gera deficiência nutricional e chega e quando a gente está procurando saúde, às vezes a gente chega num outro ponto que é uma doença. É verdade. Doutora, eu vejo esses videozinhos de internet, né? Mostram os bebês experimentando o doce ou amargo e para eles não existe, né? Pelo menos do ponto de vista do paladar, para quem não tem nenhuma informação, diferença. Esse paladar a Uhum. gente constrói, ou seja, se de fato, né, o neném vai lá, experimenta o limão e não sente nenhuma diferença, é porque ele não descobriu o doce? Fernanda, o paladar ele está sendo construído desde a gestação. Tá? Hum, O que se fala hoje, muitos estudos falam que a partir daquilo que a mãe se alimenta, aquilo é absorvido, entra na corrente sanguínea pelo cordão umbilical, cai ali no líquido amniótico, que é aquele líquido que o neném está envolto, e ali dentro daquele líquido amniótico é o primeiro contato que o bebê, porque ele engole esse líquido, e é o primeiro contato que as papilas gustativas que ainda estão em desenvolvimento têm. uhum, É claro que quando o bebê nasce,
ele tem uma preferência maior por alimentos mais doces. Então, se você faz uma introdução alimentar com alimentos que predominam nesse sabor, é muito mais difícil depois para que esse bebê aceite um outro sabor, porque aquilo se tornou para ele uma ideia basal do que seria o alimento. Uhum. Fala-se também que para que a criança, né, por isso que se recomenda oferecer o alimento sem muito tempero, sem sal, que também é um realçador de sabor, para que a É, criança conheça verdadeiramente o sabor de cada alimento. exatamente. E quando a criança recusa, o que que se recomenda? Que você ofereça pelo menos de mais 5 a 10 vezes o mesmo alimento, talvez de outras formas, com outra textura, para que ela consiga se adaptar. E realmente vão ter alguns alimentos que a criança não vai gostar, porque cada pessoa tem o seu paladar e tem as suas preferências. Entendido. Então, quando a gente assiste, né, a esses vídeos, na verdade, essa criança sabe o que é doce, o que é azedo, o que é amargo. O problema é que ela está ali sendo treinada, né, com a repetição, a ingerir aquilo. Exatamente, o que é familiar para ela. O Aham. leite materno, ele tem um sabor levemente adocicado. Já ia te perguntar isso. Qual o Esse sabor do leite materno? leite materno tem um sabor levemente adocicado. Então, isso é familiar. Já conheço esse sabor, isso aqui eu gosto. E aí, se você for, né, mudando isso de uma forma muito precoce, você altera, porque além disso, além do se alimentar e do nutrir, a gente tem uma questão comportamental, que é o quê? Quando você consome algum alimento que é da sua preferência, você libera neurotransmissores que te fazem se Hum, sentir melhor, é o comfort food, que a gente uhum. fala, né? É comida de conforto. Come um bolo de chocolate para você ver se você não vai ter, né? Um chocolate, às vezes é um chocolate amargo, isso depende também do paladar da pessoa. Então, tem essa questão de comportamento e o estímulo a um mecanismo de recompensa com a alimentação envolvido. Por isso Aham. que a gente fala que, assim, perder peso, mudar dieta, mudar o padrão alimentar é muito difícil, porque você mexe com comportamento, com mecanismos de recompensa da pessoa. Isso. Ó, a gente falou do bebê, mas eu tenho visto muito adulto também começar a tomar o café sem açúcar. E aí aquele Hum, treino, né? Na primeira você faz cara feia, na segunda também, mas você vai tentando, tentando. Tem gente que diz que demora uns 3 meses para conseguir tirar o açúcar do café e que depois não consegue voltar mais para o que era antes. Como é que é esse processo já adulto, abrir mão de coisas que aparentemente, né, não eram saudáveis, mas eram gostosas? Tô aqui, se eu pudesse tirar uma foto, eu estou sentada à mesa com uma xícara de café totalmente sem açúcar. E aí? Vou contar um pouco da minha experiência, né? Porque a minha mãe teve um quadro grave de diabetes quando eu tinha 10 anos de idade. Ela ficou em coma, na UTI, ficou 10 dias em coma. Quando ela voltou para casa, isso foi na década de 80. Quando ela voltou para casa, ela voltou com uma receita de insulina e uma orientação de pesar tudo em balança, para saber Uhum. exatamente o que ela iria comer e não tinha mais açúcar em casa, a gente tinha adoçante. Então, desde os 10 anos de idade, eu comecei a usar adoçante. Uhum. Já adulta, eu comecei, né? A gente vai estudando, vai se atualizando, pesquisas vão surgindo, e eu comecei a ver que o adoçante também não era a melhor opção, e eu passei por esse processo. Realmente, no início, é muito difícil você mudar um hábito e você adaptar o seu paladar, mas não é impossível. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ir a cafés, tomar café, café expresso, café coado, sou uma apreciadora de café. E aí eu comecei então a primeiro pedir um café com leite sem açúcar. O leite, como eu falei, tem um sabor mais adocicado. Aham. Então ele traz isso, ele ameniza um pouco o amargor do café. Aham. Foi o primeiro ponto. E às vezes eu colocava uma canelinha, um cacau em pó, mas tudo sem açúcar. E realmente, a partir disso,
eu fui me adaptando a ponto de hoje eu não consigo usar açúcar, não consigo usar adoçante, eu só consigo tomar café sem açúcar. Então depende muito de um objetivo. Por que que você quer fazer aquilo? Né? Existe alguma, a gente fala de motivação intrínseca e extrínseca. É alguma coisa sua, de algum desejo interno que você quer mudar algum hábito porque você quer se tornar mais saudável? Ou realmente não, eu descobri que eu tenho uma doença e o médico me proibiu, vamos dizer assim, de usar. Isso tem conotações diferentes no nosso cérebro, não é verdade? É Às verdade. vezes a gente muda porque a gente quer, às vezes a gente muda porque a gente precisa. É verdade. A partir disso, eu Ah, sabendo que eu estava mudando um hábito porque eu realmente queria, aquilo para mim não era uma punição. Ok, vou beber café sem açúcar porque eu acredito que sim, é mais saudável, vou me beneficiar disso. Mas quando a gente insiste, a gente acaba acostumando. Eu acho que eu levei por volta de 3 meses também. E tudo influencia, sabe, Fernanda? A qualidade do café, na verdade, a gente sabe que tem cafés mais amargos, tem aquele café com sabor um pouco mais azedo, que geralmente são os blends de Conilon, né? O café uhum. arábica, o 100% arábica, ele é mais adocicado também. Então, se você quer fazer essa transição, talvez escolher um café que tenha um sabor mais suave pode ajudar. Mas é completamente possível fazer. Estou falando de experiência própria. Entendido. Açúcar engorda, né? A gente falou que ele faz mal à saúde, eu imagino também que ele tem a ver com a balança. Olha, em relação à balança é o seguinte: o que engorda é o que a gente fala de balanço energético. O que é isso? O que a gente ingere de alimento em termos de caloria e o que nós consumimos de energia, no final das contas, gera um balanço positivo, Uhum. negativo ou neutro, ok? Sim. Se eu, em 24 horas no meu dia, eu queimei 1.000 calorias, então vamos dar um exemplo, e eu consumi 2.000, eu tenho um balanço energético positivo de 1.000 calorias, certo? Ok. Se você for procurar os livros já de nutrição e de nutrologia, eles têm um cálculo médio para que se ganhe 1 quilo de gordura, existe a necessidade de se consumir em torno de 7.700 calorias. No. O balanço energético positivo de 7.000 assustou, né? Não dá pra falar então, tipo assim, botei o pé na jaca no final de semana e engordei na balança. Não, Ele é não, cumulativo, né? é cumulativo. Agora vamos lá. 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, dá o dobro, né? Uhum. E 1 grama de álcool, Fernanda, tem 7 quilocalorias. Hum. O que às vezes as pessoas fazem? Vou cortar o pão, coitado do pão, né? Sai o pão. Aí então tá, hoje de manhã, meu café da manhã vai ser ovo mexido, né? Um cafezinho preto, zero de carboidrato. Chega no final de semana, aí ela vai tomar uma cervejinha, vai comer um queijinho. Lembra da gordura e do álcool que eu falei que tem mais caloria do que o carboidrato? Aham. Então, essa conta de semana e final de semana, ela tem que estar ajustada também. O que eu vejo muito é o paciente segue a dieta certinho, plano alimentar, aquilo que ele se planejou durante a semana, chega no final de semana, vai comer pizza, batata frita, hambúrguer, vai a uma festa de aniversário, já é, né, dezembro, vamos comer uma fatia de panetone aqui. E aí, quando ele viu, Ele ultrapassou os 7.000. ultrapassou, e no final das contas, balanço energético positivo, a gente vai acumular. O que acontece? O nosso organismo, ele acumula energia, ele acumula essa glicose que eu falei lá no início, que nos dá energia, na forma de gordura. Nosso Uhum. organismo acumula muito pouca glicose na forma de glicogênio, que é um outro tipo de molécula que serve para realmente fornecer energia, mas a maior parte disso é na forma de gordura. E aí a gente vai engordar.
Uhum. Então, a conta é simplesmente essa. Ah, mas eu li que a dieta low carb, ela emagrece mais. Não, ela não emagrece mais. Ela te traz um balanço energético. Pode ser que você perca peso um pouco mais rápido, mas a gente tem que saber se aquilo vai ser sustentável a longo prazo. Senão ela vai recuperar tudo aquilo que ela eliminou. Entendido. Então, Tereza, essa é a questão do açúcar. entendi. Para a gente finalizar, pílulas, tá? Vamos lá. Uhum. Açúcar, qual que eu compro no supermercado? Se a gente já falou um pouco, né, do Demerara, do branquinho, que é o refinado, tem o cristal. Se eu tiver que levar para casa, qual desses você pegaria na prateleira? Bom, isso vai depender do que você tem no seu bolso, mas Joia. em termos de praticidade, se eu tenho condição de comprar qualquer um, eu vou no mascavo. Ok. Depois do mascavo, demerara, depois do demerara, o cristal, depois do cristal, o refinado. Então, o açúcar refinado é a última opção. Combinado. Geralmente ele é o mais barato, né, Fernando? É. E recebe mais produtos químicos, né, para ficar branquinho. Isso, mais processado. Adoçante, qual que você leva para sua casa? Estévia. Eles são mesmo cancerígenos? Alguns deles são. Alguns deles dependem da quantidade, é o efeito cumulativo, né? Que você me perguntou do açúcar também. Uhum. Depende da quantidade que você ingere. Então, o que que se recomenda hoje? Usa o mínimo possível, né? Não tem um que assim, eu consumi minha vida toda, né? Dos 10 anos até os, vamos colocar, 30, Uhum. 20 anos consumindo. Não desenvolvi nada ainda. Mas a quantidade que eu usava também era pequena. Tem gente que vira assim o frasquinho de adoçante e não sabe nem quantas gotas coloca. Você já É isso viu aí, eu isso? já vi isso. Né? Se fizesse uma escala, então, estévia e depois? Estévia, tem o xilitol, o eritritol, tem a sucralose. Aí depois disso vem o ciclamato, a sacarina. Esses são Uhum. os piores, Ok. inclusive para gestantes, né? É. E aí a tal da gotinha ou a colherada, qual é o limite nosso? Pegando o teu cafezinho de agora de manhã. Em relação aos adoçantes, É, o adoçante, o açúcar, né? Para quem faz a opção pelo açúcar, qual é o limite aí da colherada para adoçar esse café? o limite é o seguinte, é aquilo que você consegue consumir de acordo com o seu paladar. Aham. É, se você usa, por exemplo, então, o que que se recomenda? A pessoa usa 3 colheres de chá, de cafezinho para adoçar uma xícara. Vamos tentar diminuir para 2. Vai adaptando seu paladar. A pessoa joga assim, vira o adoçante, não sabe nem quantas gotas usa. Vamos começar a contar? Tem gente que Uhum. usa 20 gotas de adoçante, é muito, né? Então a gente vai diminuindo, vai passando para 15, para 10, para 5. E aí a gente vai fazendo assim um limite certo em relação à saudabilidade do alimento, Aham. não tem. Tá? A gente fala assim, as doses são muito excessivas. Se você for ler nos livros aí, quanto que uma gestante, que é uma preocupação muito recorrente, pode? Não, as doses são altas, são muito, a ponto de você colocar e não conseguir tomar, porque fica ruim o gosto. Entendido. Doutora, foi um prazer conversar contigo nesta manhã aqui no nosso CBN Vitória. Mais uma vez eu lhe desejo um bom ano novo, hein? Obrigada, Fernanda, para todos nós, que a gente possa aproveitar com equilíbrio e sem a culpa no final, né? É isso. Tudo de bom, hein? Para você também. Obrigada e um bom dia para Bom todos. dia. Eu conversei Tchau, com a médica tchau. nutróloga Tereza Léo.